Mais uma aliança 559, que alegria estar com vocês aqui. Viemos de uma aliança ativa poderosa, foi poderosa essa aliança ativa. Vibramos, né? Vibramos os nossos pontos de energia, famosos chakras, né? Sexta-feira é o dia de vibrar os nossos pontos de energia. Aliás, deveria vibrar todos os dias, né? Mas aqui a gente pega a sexta-feira para dar uma incentivada em vocês, para ter essa vibração. Bora fazer uma conexão prévia aqui? Que tal? Começar sempre como a gente tem que começar. Bora lá. Feche os olhos físicos para abrir a sua visão interna. Respira fundo. Soltou. Deus onipotente, Deus onipresente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo, Deus Pai e Deus Mãe, fora e dentro de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar das diversidades, dificuldades e obstáculos, para nos colocarmos à disposição de sermos um contigo, um servidor de Tua criação, pois essa foi, é e sempre será a suprema aventura de qualquer ser. Saudações na luz aos nossos mestres e guias que nos acompanham de encarnação em encarnação. Saudações na luz a Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael, arcanjos regentes dos 4 pontos cardeais. Saudamos a Nechael, 21ª frequência de único Deus. 21ª frequência do Deus vivo, que joga suas energias para o plano da Terra agora. Deus uno e único. Saudamos também a Rafael, arcanjo regente do ponto cardial leste, e a Paralda, governante do elemento ar, que Nechael, Rafael e Paralda deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito pela humanidade. Em nome de Ti, Senhor, que foi, que é e que sempre será, Suriode Revo Re. Respira fundo. Isso. Ok. Abençoado e harmonizado estamos. E o que essa frequência nos traz? Deixa ela. Né? O que ela nos traz? É uma frequência de livramento. Vou botar aqui vamos dar uma turbinada. Com hortelã-pimenta. Então é uma frequência de livramento. De uma comunicação desqualificada. Muito bom. Ok. Está conectado ao Salmo 30. Sagrada energia de Nechael. Tendo um conflito com essa... Não sei porquê. Tá aí. Tudo bem? Ele está sobre os auspícios nesses dias, e o dia de hoje, dia 2 de setembro. Saudações na luz, a Nechael, 21ª frequência. Então façamos a invocação todos juntos dessa frequência sagrada. Repitam comigo. Nechael, faz que meu projeto para o futuro não seja de um sonho em vão. Que
que, lançando minhas fantasias aos céus, elas retornem aos homens como uma chuva abundante de verdades. Faz circular em minhas veias o sopro da eternidade, Senhor. Que não repetindo os erros do passado, eu possa construir um universo novo. Uau! Livra-me, Senhor, dos caluniadores, dos opressores e daqueles que combatem tua obra no plano da terra. Livre-me dessas pessoas e dessas energias, Senhor. Em nome de Ti que foi, que é e que sempre será, o Senhor Iod Revolver. Saudações na luz ao terceiro coro, ao coro dos tronos, regido pelo sagrado príncipe Cassiel. Jeová Elohim Cassiel, Jeová Elohim Cassiel, Jeová Elohim Cassiel. Uau! Que invocação supimpa, que invocação incrível, cara. Tudo que a gente faz e tem pedido nesses últimos tempos, e é o que o ser humano deve pedir, né? Simples assim. Olha que incrível, faz com que o meu projeto para o futuro não seja um sonho em vão, ou seja, que tenha sentido filosófico e espiritual. Não seja um futuro em vão, né? Sem absolutamente nenhum sentido. Né? Quando a gente fala de um sentido, de um propósito, quando a gente fala de um sentido e de um propósito, nós estamos falando de ter um conceito, filosófico e espiritual, com estética, uma estética pautada no amor. É isso que nós estamos falando, né? Não seja um sonho em vão, então projetos conectados com essa frequência que eu acabei de dizer. E que lançando minhas fantasias aos céus, ou seja, as formas pensamento, quando eu entro em contato com esse mundo arquetípico, o mundo dos arquétipos e o mundo das formas pensamento, ou seja, das minhas imagens em ação, que a gente vem fazendo, aqui no programa 12 em 12, né? Então, quando eu lanço as minhas fantasias aos céus, as minhas imagens, as minhas criatividades, que elas retornem aos homens como chuva abundante de verdade, ou seja, conectada com o Deus vivo. Que ali seja harmonizada, requalificada, tudo aquilo que eu estou imaginando, estou projetando para o meu futuro. Por isso que a gente fala, livre-me de todos, de tudo e de qualquer coisa que esteja fora do nosso propósito. Que retorne, que se densifique, né? Que venha, se concretize do mundo do alto ao mundo de baixo, com uma chuva abundante de verdades. Faz circular em minhas veias o sopro da eternidade, ou seja, o princípio de tudo, né? O princípio de tudo. Que não repetindo os erros do passado, então sempre fazer essa revisão, né? Dos acertos e erros do passado. E aqui já tem uma primeira conexão, né? Que a gente percebe, que é o 21º caminho, que é o caminho do louco, né? Então, e junto com precedendo o 20º caminho, precedendo o 20º caminho, que é da ressurreição. Faço, né? Aprendo com erros e acertos do passado, ascendo, né? Fala sobre ascensão. Só um minuto, gente. Fala sobre ascensão.
Tava soltando as minhas costas um pouco ali. Por causa do ombro. Tem uma tensão. Muito bom. Então, que não repetindo os erros do passado, eu possa construir um universo novo. Essa revisão de erros e acertos do passado. Né? Precisa compreender para poder estar seguindo da onde eu vim, o que eu fiz ali, onde eu estou, para onde eu vou. Né? Livra-me dos caluniadores, daqueles que falam mal, né, de nós, e dos que combatem a tua obra na terra. Né? Simples assim a história. Pegaram? Legal. Vamos ler o Salmo 30, vamos ver o que ele nos traz. 30º Salmo. Bom dia a todos. Abra aí. Vamos lá. Salmo 30. Vamos ver o que ele nos traz. Davi aí, no 30º Salmo. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reerguestes e não deixastes que os meus inimigos se divertissem à minha custa, às minhas custas. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a tua ira só dura um instante, mas o teu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Quem esconde a face? Deus não esconde nunca a face a ninguém e a nada, seja quem for. Deus é amor puro e Ele está preparado a perdoar sempre, a todos. Simples assim. Então, se a face de Deus foi escondida, foi porque se perdeu essa conexão com Ele. Essa é a questão. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Davi negociando com Deus. Eu sempre falo isso, né? Que é interessante isso. Ele negociando com Deus. É muito bom. Acaso o pó vai te louvar? Proclamará a tua fidelidade? Tipo assim, eu tô aqui, sou um de seus exércitos, pô, me mantém aqui, cara. Vai ser um mau negócio você fazer isso. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudastes o meu pranto em dança. Olha que lindo isso. Mudastes o meu pranto em dança. E as minhas vestes de lamento em vestes de alegria. Para que meu coração
cante louvores a Ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Eu te darei graças para sempre. Então, é muito interessante, né, esse salmo e alguns salmos que Davi traz, né, que é quase um lamento, uma meia-culpa, quase um lamento dele mesmo pelas atitudes, né, e a conduta. Tipo assim, eu transgredi. Pô, mas me dá, fica comigo aí, né? Mais ou menos por aí, sabe? E é lindo quando traz esse conflito. Eu leio e eu vejo um conflito, sabe? Nesse lugar assim. Caramba, quase perdi a conexão com você. Como é difícil, né? Mas você tá comigo aqui, né? Fica comigo. Permanece comigo, por favor, né? Eu tô com você. Porque às vezes realmente é difícil, né? Nessa existência. E a maioria das vezes, se não for a totalidade, nós que colocamos essa dificuldade na nossa própria existência. Ontem eu falei isso na live da noite, falando a respeito dos tronos, sobre a missão, sobre a responsabilidade. Se você não assistiu, está no canal. Foi linda. A interação do público foi muito legal. E é esse lugar, né, da sua responsabilidade e de você perceber que há uma resistência, mas que há fluxo. A resistência, ela precisa existir para que dê forma. Ontem eu não falei isso, mas é isso. Tem um fluxo de um rio e se não tiver nenhuma forma, ele vai voltar para o mar, entende? E continuar, mas se ele for para uma bacia, né, ali vai ter uma forma. Ele pode até escorrer para outros lugares, mas tem uma forma ali, né? Resistente, resiste à água, condensa a água ali. Agora, quando não tem fluxo, barreira, entendeu? A água bate, vai para a lateral, vai para não sei o que, não flui. Fica um problema, né? Então, eu gosto muito quando ele termina assim, né? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Sê tu o meu auxílio. Tu mudastes o meu pranto em dança. Isso é muito lindo, é muito poético, sabe? O meu pranto em dança, sabe? Meu sofrimento, meu choro, minha angústia, você colocou em movimento. Dança é movimento, entende? É a arte do movimento. Tirou da estagnação e colocou isso em movimento, sabe? As minhas vestes de lamento em vestes de alegria. Meu corpo espiritual e energético. Para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Eu te darei graças para sempre. Essa conexão, sabe, plena e pura, em que tudo começa a fazer sentido. Porque cada respiração, cada ato que você tem na sua vida, cada relação que você tem e permeia, está conectado com essa dança, está conectado com essa alegria, com essa fidelidade. Tudo começa a fazer sentido. Tudo aí, a partir daí, começa a fazer sentido. Ó, que o Jussara lembra para nós que Miriam dançou para sair do lamento. Eu acho que eu estou precisando dançar um pouco para criar movimento no meu ombro aqui. Não tá fácil essa recuperação, vou dizer para vocês, viu?
eu tenho um incômodo e uma dor constante aqui. E isso, às vezes, ela é mais difícil, vamos dizer assim, mais intenso, né? Do que você ter uma dor pontual, você ficar com aquela dor o tempo todo, sabe? Aquele incômodo o tempo todo. Isso vai te tirando a paciência, pode tirar a paciência, né? Muito bom. E o que isso tem em conexão com essa sagrada frequência, né? Tem com esse lugar de não ter sonhos em vão. A nossa base está aqui, do nosso trabalho. De não ter sonhos em vão, né? Porque você vai ter sonhos em vão quando você está desconectado. Você vê, lançando as minhas fantasias, se torne aos homens com verdades abundantes. Abundância de verdades. Circular na minha veia o sopro da eternidade, né? Que não se repita os erros, esses erros de desconexão do passado. Tudo por Ele, tudo com Ele, tudo nele, tudo, absolutamente tudo. Além de religião, além de dogma, não precisa desse lugar. É por conexão, plena e pura. Tudo, todas as relações, entende? Tudo, todos os projetos, cada respiração, o seu banho, precisa cada vez mais estar conectado com o Deus vivo. Simples assim. Simples assim. Eu quero ir para as chaves enoquianas para pegar essa frequência. Se você tem uma pergunta, lembre, coloque suas perguntas aí. Não vá deixando, não fica na caramiola aqui, sabe? Traga, interaja, né? Esteja ativo, sabe? Não fique passivo assim. O que o Luiz Marcelo está falando? Olha que legal. Não. Interaja, traga suas reflexões. Interaja aqui no chat. Compartilhe com seus colegas. Faça uma interação. É assim que nós vamos fazer uma egrégora. Começa a fechar, né? Senão fica aqui um papagaio falante. Tá? Traga como Jussara trouxe agora, entende? Veio um pensamento nela e ela expressou. Quando eu falei da dança e etc., do lamento, lembrou Miriam. Ela colocou aqui, partilhou com vocês, percebe? Fez todos a nós lembrarmos de Miriam, que é o que veio para ela como inspiração. Então vamos lá. Elion. Ontem só era El, né? Que é a elevação. Nós falamos isso. O chamado ao Deus vivente. Uma elevação. Hoje é o Deus Altíssimo. Ion. Ion, Ion, né? Isso é um sufixo, uma vibração de elevação também, de desdobramento da elevação, vamos dizer assim, ok? Então, olha que legal. Vamos ler Gênesis 14, eu acho aqui, viu? Está conectado a essa frequência. Olha lá, o Edson. Isso aí, Edson. Escreve aí, Edson Fábio. Buscar as coisas do Altíssimo em primeiro lugar. Confiar em Deus sempre, sem perder a conexão. Então, esse buscar as coisas do Altíssimo em primeiro lugar, não é buscar num lugar que é um outro lugar que aqui. É o café que você toma, entende? Não é lá, é aqui o café, é a conexão. Essa conexão é isso, né? Buscar coisas, né? A coisa do Altíssimo em primeiro lugar, então buscar aqui, não é em outro lugar. Né? Encontrar, manter essa conexão. Nós vamos ler Gênesis 14 daqui a pouquinho, porque fala o seguinte, um título glorioso, falou em glória, oitavo pilar. Falou em glória, está falando a respeito de justiça, está falando sobre misericórdia. Falou em glória, está falando em graça, né? Está falando disso. Oitavo pilar, Rod.
um título glorioso para o ofício da divindade que inicia a atividade da ordem de Melquisedeque. Agradecer pela manga. É mais do que isso, né? É comungar, né, a manga. Isso é um conceito muito importante, assim, que você tá trazendo, que você está nos fazendo refletir, Jussara. Porque as pessoas agradecem normalmente como se fosse algo à parte. Agradece pela experiência vivida. Percebe? E a graça se dá no processo. Isso muda muito, 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 muito. Então não é assim, eu tenho uma manga, né? Então estou agradecido pela manga. Ou mesmo, comi a manga e aí eu agradeço por essa conexão. Não, olha a diferença. Eu estou comendo a manga e meu coração se enche de graça da conexão. Naquele momento, não depois, mas naquele momento, percebe? Isso é um outro lugar, tá? É um outro lugar. Se você não deu seu bendito like aí, esqueceu, dá seu like, tá? E gratidão Edson, Fábio e Jussara de estarem interagindo aqui. Ó, um título glorioso para o ofício da divindade, um título para o ofício da divindade que inicia a atividade da ordem de Melquisedeque. Gênesis 14. Né? Gênesis 14 traz essa passagem de Abraão, essa passagem do início da ordem melquisedequiana chamada, né? Essa é a ordem mais elevada que existe. Poucas pessoas sabem disso. É a ordem que congrega todas as outras ordens. Todas estão sobre a hierarquia da ordem de Melquisedeque. Está interligada com a ordem dos filhos de Deus e dos senhores de luz superiores, conhecido como os Altíssimos, que funcionam como um governo soberano detendo as chaves de programas experimentais dentro de círculos evolutivos, que eu acabei de dizer, conhecido como os Altíssimos, que funcionam como um governo soberano. É um governo soberano, independente, acima de todos os outros governos. Esse é o lugar do mundo das causas. O mundo das causas da luz, né? O mundo das causas da luz, ele está diretamente ligado à ordem melquisedequiana, tá? Que funcionam como governo soberano, detendo as chaves de programas experimentais. Chaves de programas experimentais, dentro de ciclos evolutivos. A bênção sagrada compartilhada entre o senhor Melquisedeque e Abraão, nós vamos ler Gênesis 14, tá? Que fala sobre isso. Como a aliança de um povo de luz. A aliança de um povo de luz. Foi selada por este nome sagrado entre Abraão e Melquisedeque. Qual o nome sagrado? El Elyon. Nós vamos mantrar isso hoje, tá? Pois seu poder é usado em todos os principados para reorientar os subsistemas de inteligência de volta aos programas divinos. Então, o que está falando aqui? Voltar o quê? A geometria sagrada, voltar às formas sagradas. Então, quando a gente lê aqui, lançando as minhas fantasias aos céus, elas retornem aos homens como chuva abundante de verdade, é isso, né? Reprogramado, na regênesis, de tudo aquilo que você concebe, limpo, purificado e volte como uma verdade absoluta, onde nos projetos de vida que tenha sentido, faça sentido. Pegaram? Pegaram? A essa está vindo atrasada aí. Está fazendo um comentário lá de trás. Então, amados, façamos a invocação das chaves enoquianas aqui todos juntos. Ó grande
Todos juntos em uma voz só. Vamos lá. Ó grande trono do Altíssimo, que governa o trabalho dos emissários. Ó El Elyon, concede a aliança para que nos tornemos melquisedequianos com a vigília para manter as dimensões abertas à tua criação maior. Em nome de ti que foi, que é e sempre será, Soriode, Revorre. Que lindo isso. Manteremos todos 3 vezes, tá? 3 vezes com uma pequena pausa entre um e outro. Fecha os olhos, respira fundo. Solta. E nós vamos mantrar El Elyon, ok? Respira fundo. El Elyon. El Elyon. El Elyon. Uau! Vórtice. Nos direciona para uma vórtice. Que lindo. Muito bom. Perguntas aí? Se tiver perguntas, tragam, hein? E vamos fazer mais uma leitura aqui. O 6º capítulo fala sobre as revelações sobre a criação. Vamos ler sobre isso. Para a gente ir finalizando a nossa mentoria, nossa live de hoje. Tá? Ok? Ok. Então, o que diz aqui? Vou esticar meus pés aqui um pouco. Recostar. O que diz aqui? E foi no anoitecer da lua nova que o mestre e seus discípulos passeavam pela orla do mar da Galileia. O arco celeste acima deles parecia ter absorvido em si o mesmo azul profundo das águas. Enquanto o mar se estendia-se calmo e pacífico, qual lago de prata salpicado de estrelas cintilantes. E um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que bela é a criação, e só vemos uma parte infinitesimal dela. Quão mais profunda e mais magnificente deve ser as coisas que estão ocultas à nossa vista imperfeita. Mestre, pedimos que nos ilumine enquanto os mistérios escondidos da criação. Olha que consciência, isso foi o que a gente acabou de dizer sobre a afirmação de Edson Fábio. Interessante que a segunda vez que o Edson traz isso, ele prenuncia, ontem ele fez a mesma coisa, ele prenuncia uma coisa que vai vir. Isso eu sempre digo, né? E você precisa prestar atenção, vocês precisam prestar atenção nisso que eu vou dizer. O que aconteceu aqui, que eu estou trazendo, chamando a atenção, é que mostra se você está alinhado ou não. O que eu estou dizendo? O que você está dizendo, Luiz Marcelo? Estou dizendo que você, antes de vir o que vai vir no texto ou na fala de alguém, você traz um comentário que já está alinhado com aquilo que vai acontecer.
Então, não necessariamente você sabe o que vai acontecer, mas você já está vibrando naquela direção. E o seu comentário, ou o seu pensamento, pode ser, né, comunga com isso. E isso você precisa estar atento. Isso é um dos indícios, entende? De que mostra de que você está na direção harmônica e em diapasão com o universo, né? Então, o que Edson Fábio trouxe, né, eu só dei uma ajustada no que ele trouxe, mas o que ele está trazendo aí é exatamente o que esses discípulos estão perguntando para o mestre aqui, né? Como que a gente penetra e vê as coisas além dos nossos olhos, né? Que é o que eu venho ressaltando para vocês, né? Olhar e falar, peraí, esse lápis ele foi pensado por alguém, esse pensamento contém aqui dentro. O sentido e o propósito desse lápis não é isso que você está vendo. É a escrita dele, é o que ele vai deixar como marca. Não é o que você está vendo, é o que está atrás do que você está vendo. Percebe? E isso para tudo. Contém algo além do que você está vendo. E é isso que ele está dizendo, né? Que tem a ver com a obra do divino como um todo. Agora, vamos continuar. Então, o mestre lhe fez sinal para ocuparem seus lugares de costume, e um semicírculo à sua frente. E começou a revelar-lhes os mistérios da criação. Ele lhes ensinou até tarde da noite e até romper do dia, parando somente à meia-noite para recitar a oração pela destruição do templo. E ele lhes ensinou, abre aspas, antes que os anciões dos dias, ele, que é o mais oculto de todos os mistérios, preparasse o primeiro reino, ou as formas dos reis, não havia nem limite nem fronteira. E o Santíssimo começou a imprimir essas formas e a desenhá-las em sua própria substância. Estendeu um véu diante de sua face e desenhou nele os reinos, traçando seus limites e formas. Contudo, não lograram existir. Estes foram os reis que reinaram sobre a terra de Edrom. Quem é Edrom? Como se vê no próximo parágrafo, muitos universos foram criados antes desse. Muitos reinos, com seus reis ou com suas forças hierárquicas e espirituais, mas que não puderam subsistir, pois o equilíbrio para sua sustentação ainda não havia sido alcançado. Não tinha equilíbrio de sustentação. Então, esses foram os reis que reinaram sobre a terra de Edrom, antes que um rei reinasse sobre Israel. Os reis celestes e o Israel celeste. Tudo isso no mundo do alto, os palácios, etc. Mas ainda que esses reis tenham sido criados e nomeados, não puderam existir até Deus ter descido entre eles e velado sua face diante deles. Velado sua face diante deles. Abre aspas. Existiram mundos antigos que foram destruídos. Mundos sem formas. Que eram como faísca de fogo, pois assim faz o ferreiro ao bater no ferro, lançando faísca para todas as direções. Mas eles não puderam existir porque o ancião dos dias não tinha ainda tomado forma. Quem que é ancião do dia? O próprio Deus vivo. O trabalhador ainda não estava em sua tarefa. E também porque o homem ainda não havia sido formado. A forma do homem compreende todas as coisas. A forma do homem compreende todas as coisas. E todas as coisas podem sustentar a vida por meio dela.
por meio da forma do homem. O que a gente repetiu na aliança ativa, né? Se a gente observar, tá? Como assim, Luiz Marcelo? Quem estava comigo, no final da aliança ativa, nós repetimos que tudo que está sobre os nossos pés humanos está sobre o nosso governo. É isso que ele está dizendo. A forma do homem compreende todas as coisas do mundo aqui. E todas as coisas podem sustentar a vida por meio dela, por meio dessa forma. Como o homem não havia ainda sido criado, os mundos que precederam não puderam nem viver, nem se sustentar, e caíram em ruínas, até que a forma do homem tivesse sido estabelecida. Depois da criação do homem, todos eles renasceram, mas sobre outros nomes. Olha que incrível isso daqui. E aí, nós precisamos compreender esse lugar, porque o que acontece é que se há uma identificação da alma com a forma humana, identificação, uma confusão, se identificar com aquilo, como se fosse aquilo. Se há uma identificação com a forma, há uma confusão. Há um lugar em que você olha e fala, sou poderoso, .com. Isso aqui é meu, né? Isso aqui é meu, entende? Sou eu sobre esse poder, entende? Olha e fala, esse corpo sou eu, né? Percebe? Esse cara sou eu. Tem uma identificação nesse lugar. E é a forma que contém todas as formas. E você habita isso. Isso é como você ter um carro poderoso. Mas você não é o carro, cara. Você não pode se confundir com o carro. E tem que fazer o melhor uso desse carro. Porque senão vai dar ruim. Você vai ser cobrado disso. Foi te dado o melhor carro para você usar. Foi o que eu falei ontem, na questão do karma. Percebe? O Espírito Santo sempre esteve no céu, na terra, no mar, em todas as faíscas. O Deus vivo sempre esteve em tudo. Não só o Espírito Santo, que é a energia feminina de Deus. Círculos evolutivos. Chave legal. Isso. Pegaram? Aí, antes de se estabelecer o equilíbrio, o rei e a rainha, o mundo real e o mundo ideal, não se olhavam face a face. Portanto, os primeiros reis morreram e os primeiros mundos tombaram em ruínas. Esse equilíbrio permanece completamente a vida interior e só repousa em sua própria invisibilidade. Não é visível. Ele está no princípio de tudo, daquilo que está por trás. E as balanças sustentarão o que não é, o que é e o que ainda há de ser. Cara, isso aqui é muito profundo. A balança, esse equilíbrio entre forma, né, e substância, que é isso, permanece completamente a vida interior. Permanece na vida. A vida, para, dentro. Interior, não exterior. E só repousa em sua própria invisibilidade. E as balanças sustentarão o que é, o que não é e o que vir a ser. O que é, que foi e que sempre será. Sustenta o quê? O próprio Deus vivo. Então, tendo criado vários mundos, o Eterno deu lugar ao seu pensamento, à criação daqueles em que nós vivemos. Então, tendo criado vários mundos, o Eterno, Deus, deu lugar
em seu pensamento para a criação daquele em que nós vivemos, o ser humano. E quando essa última criação estava a ponto de ser cumprida, todas as coisas deste mundo, todas as criaturas do universo, tudo o que havia de ter vida e existir aqui embaixo, passaram diante de Deus em suas formas atuais. Pois o que foi outrora também será no futuro, o que será foi, e o que será foi. A forma do universo, estando já presente em seu pensamento, pensamento de Deus, por isso o primeiro princípio hermético, tudo é mental, o universo é mente. Na forma do universo, estando já presente em seu pensamento, Deus formou também as almas. Antes era só a forma, contendo todas as coisas, formou as almas, que haviam de pertencer aos homens. Todas apareceram frente a ele, na forma que haviam de tomar mais tarde no corpo humano. Encaixe. E ele viu o número de almas cujo caminho seria corrompido na terra. E ele viu um número de almas cujo caminho seria corrompido na terra. Quando o tempo da alma chega. Quando o tempo da alma chega, ela é chamada diante do Eterno, que lhe diz, abre aspas, vai onde és chamada e anima o corpo do qual serás parte. Que poderoso isso. Vás onde és chamada, aonde tem sua carga de vibração, e anima o corpo do qual serás parte. Mas a alma recua e roga, Mestre do universo, tende piedade de mim. Sou tão feliz neste mundo em que me encontro, não quero deixá-lo por este outro, onde me exporei a todo tipo de impureza. Sou tão feliz neste mundo em que me encontro, não quero deixá-lo por este outro, onde me exporei, ficarei exposto a todo tipo de impureza. Mas o Santíssimo diz à alma, disse a você, desde o momento em que fostes criada, não tive outro destino, não tivestes outro destino, senão o de ir aonde eu agora te envio. E cheia de sofrimento, a alma toma seu caminho de descida à terra para viver entre os homens. E essa é a consciência, entende? De você olhar e falar o que eu falei ontem, né? O que eu falei ontem, essa é a consciência, né? Bom dia, Mali. Essa é a consciência que eu falei ontem. Qual? De você tomar consciência da sua missão, daquilo que você é, não do que está, daquilo que você é, e tomar consciência, que eu falei do exército. Caramba, jura que vocês vão me colocar aqui, cara, diante desses caras, desses ogros, entende? Percebe? É esse ambiente mesmo que eu vou ter que passar e viver aqui? Então vai no desfrute. Porque eu não quero, entendeu? Sofrer aqui. Pra quê, cara? Vamos desfrutar. Então é um mundo de impureza? Então beleza, vamos se purificar. Vamos ficar o mais purozinho possível, mas no desfrute. Né? Não mandou a gente para cá? Então vamos desfrutar. Né? Festinha na floresta. Uhul! Não é? Você não me criou para isso, cara? Tá bom, eu tô aqui. Não me criei, não fui eu que criei a impureza. Ela tá aí. Bactéria, vírus, etc. Foi tudo criado por ele. Essa planta,
a mim mesmo, esse corpo humano, o encaixe. Eu não tenho nada a ver com isso. Você está entendendo? Não é comigo, não é com você essa parada. Ah, porque podia. Cara, para, sai desse lugar, sai dessa neura, cara. Cresce, entendeu? E desfruta. Desfruta desse lugar. Dos prazeres e das intempestes. Da alegria e da tristeza. Do amor e do ódio. Para o futuro teremos outras formas de corpo para interagir. As almas já têm outros mundos. Já tem outros mundos. As pessoas não compreendem isso também. Aqui é como se fosse, eu sempre trago isso de vez em quando, né? Quando traz esse tema. Como se você fosse para o primeiro ano, ou imagina você está indo para o primeiro ano, está lá na sala, aprendendo coisas de primeiro ano, os professores, a didática, etc. E vamos supor, né, que o primeiro ano fosse numa escola, num lugar, e o segundo ano fosse num outro lugar, não é no mesmo. Você pode pensar, primeiro ano numa classe, segundo ano numa outra classe, não vai ser a mesma classe, né? Mas vamos supor, né, você tem lá uma escola que é só primeiro anista, vai, todo mundo que é primeiro ano está lá, segundo ano vai para uma outra escola. Percebe? É a mesma coisa. Você vai lá, puta, mas você fez a primeira série e aí, como é que você foi? Foi mal pra caramba. O que você vai fazer? Vai repetir. Vai ter que fazer a primeira série de novo, filho. Porque as notas foram ruins, você ficou vagabundeando o ano todo, etc. Volta lá para o primeiro ano. E quanta gente faz 3, 4, 5 vezes o primeiro ano, né? E aí os caras querem inventar moda, né? Querem jogar você para o segundo ano, sendo que você não está preparado do primeiro, né? Porque, não, o importante é a pessoa ir evoluindo, né? Por causa da idade dela, etc. E não aprender. Não vai funcionar, vai chegar lá na quarta série, né? Vai ter que fazer DP, um monte de coisa, porque está com deficiência, etc. Então, o plano da Terra, primeira série, não importa, sétima série, não importa, né? Fez a missão, fez a lição, vai para outros corpos, vai para outras hierarquias, vai para um outro lugar. Olha o tamanho desse universo. Agora está lá o James Webb, né? Eu gostei do nome que os caras colocaram. Cada foto, cara, vocês já entraram? Entre e vê lá James Webb, que é esse satélite, esse telescópio, né, que está substituindo o Hubble. Cara, cada foto, o cara pegou um planeta agora fora do sistema solar, lindo, né? Mostrou ontem. Nós vamos começar a ver cada vez mais e explorar cada vez mais o universo. A visão vai sair daqui e vai para lá. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Porque direciona para fora e cada vez mais para fora, mas não olha aqui para dentro, porque é um universo também aqui dentro a ser explorado. Precisa de um James Webb aqui dentro, entendeu? Dentro de nós. Esse é um bom tema. James Webb interior a gente precisava. Deixa eu ver aqui. O Deus Todo-Poderoso é responsável pelo que criou, e com ele tristezas e alegria. É isso aí, não é com a gente. E dê, e multiplicai o que sente do Deus vivo em cada um de nós. Achei muito diferente quando as crianças curtiram muito a chegada do ET no cinema. Não estranharam. Eu fui uma dessas crianças. E.T. phone home, E.T. phone home, E.T. para casa, E.T. ele escondido, o menininho escondendo ele, era fofo demais, cara, debaixo daquelas cobertas, e andava pequenininho com aqueles pezinhos, cara, foi o Spielberg, né, que fez, né? Aquele filme, acho que foi o Spielberg que fez aquele filme. Cara, foi muito feliz, muito inspirado, né? Muito inspirado. De certa forma, nós podemos entender que essas hierarquias superiores são como se fossem extraterrestres. São formas extraterrestres. Não são formas humanas, né? Eles têm por isso os mutantes, essa coisa, eles têm uma capacidade de adaptação. Como a gente tem, por exemplo, uma capacidade hoje já de adaptar para ser um pássaro ou para ser um peixe, colocando roupa e etc, e você vai, né? Eles também têm uma capacidade de adaptação
de poder estar se adaptando à forma humana, né? Simples assim, como eu estou dizendo. Mas esse é outro tema, é outra parada. Ai, vamos seguir a vida? Hã? Perguntas aí? Cadê os likes? Não deram like? Como é que é isso aí? 8 pessoas assistindo, 6 likes, fora os que já passaram aqui. Tem que dar o like, bendito like. Não esqueça disso, isso é importante para a evolução do canal, para chegar a mais pessoas. Isso é muito importante, tá? Muito bom. Curtiram? Conta aí pra mim. Agora sim. Deram mais 2 likes aí. Assim como você falou da mulher cheia de raízes. Não sei do que você está falando. Você Sara tira uns pensamentos do meio dela. E aí é muito, muito doido, muito engraçado. Eu não falei de mulheres cheias de raízes. As raízes que eu falei foi que eu lembro na Aliança Ativa, né, que criou pelos pés, né? Eu fui trazendo essa imagem de criar raízes, mas não a mulher, todos nós, né, criando raízes para firmar, fixar e estar aqui no plano da Terra, né? Salmo 51, será que é isso que ela está falando? Foi ontem? A gente acabou não... Deixa eu ver se vai fazer sentido aqui. Voltar nisso. Acho que já passou a... Vamos ler essa passagem aqui da Gênesis 14 para a gente finalizar, tá? Mas eu vou ler meio direto, tá? Não vou fazer muita interpretação aqui. Naquela época, Anfarel, ó o El aí, né? Anfarel, rei de Sinear, Arionoque, rei de Alazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Brisa, rei de Godoma, contra Sinabe, rei de Adama, contra Semerbe, rei de Zeboim, e contra o rei de Belé, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica no Mar Salgado. Onde fica o Mar Salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas o 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que a ele tinham sido aliados derrotaram os Refaim em Asterote Carmim, e os Zuzim em Ram, e os Emins em Savé Queriataim, e os Herons
desde os montes de Seir até El Parã, próximo do deserto. Depois voltaram e foram para Mispate, que é Cades. Se vocês quiserem acompanhar a leitura, não botei aí para vocês, deixa eu colocar. Tá aí, só vocês abrirem. Estou no versículo 7. Depois voltaram e foram para Mispate, que é Cades, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amoreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adã, de Zeboim e de Belá e de Zoar marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim contra Kedor Laomer, rei de Elão, contra Tidal, contra o rei Goim, contra Anfarel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os mantimentos e partiram. Levaram também Ló, o sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manré, o amoreu. Maré e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seus parentes fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Daã. Atacou-os durante a noite em grupo e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta para o seu parente Ló, com tudo o que o possuía, com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Voltando Abraão da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale dos reis. Então Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos às suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dei-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser os que os meus servos comeram. A porção pertence a Aner, Escol e Maner, os quais me acompanharam. Que eles recebam as suas porções. Caramba, cara, muito bom. Muito bom. Então, conflito, tecnicamente um conflito sem sentido,
em que as pessoas foram injustas, né, dentro do conflito, saqueando, roubando, violentando. E Abraão, aquele que é escolhido por Deus, 318 é muito interessante esse número também, essa frequência. Saíram em direção, treinados, preparados, não saíram translocados, saíram preparados, foram, recuperaram todos os bens e não aprisionaram ninguém, só recuperaram os bens. Olha que interessante, né? Para devolver ao seu parente, tem chaves aí importantes, para devolver ao seu parente, né? E recebido por quem? Por Melquisedeque, aquele, quem que é Melquisedeque? O Altíssimo, o do governo soberano, o governador soberano de todos os governos, né? Abençoa a Abraão e devolve pela aliança com o Deus vivo e o Espírito Santo, devolve tudo a quem pertencia. Só tira o dízimo. Olha que interessante, dá o dízimo e fica com o resto, percebe? Devolve o dízimo e dá com o resto. E o outro queria dar tudo, ele falou não, negativo, né? Eu fiz aqui a minha obra, eu não fiz isso aqui para me enriquecer, esse é o recado, esse é o lugar. E eu não vou ficar com absolutamente nenhuma dívida com você, ao contrário, nada disso. Tudo é seu, pertence a você, só aquilo que foi consumido devolvo. E o resto segue cada um a sua vida, ou seja, devolveu a ordem de Melquisedeque, devolveu a ordem e a harmonia por aquilo que é. É muito atual, claro, que é muito atual, exatamente isso, tá? Ok, queridos? Muito bem, vamos seguir a vida. Então, Sorocaba, tô chegando aí, hoje às 19 horas no Hotel Ibis, no Campolim. Nós estaremos lá. Se você não fez sua inscrição, faça sua inscrição já, do verbo agora, né? E traga pessoas. Vamos fazer um evento lindo, né? Vamos fazer um evento lindo. Ideia? Pergunta? Pergunta. Pode fazer sua pergunta, Jussara. Cadê esse link? Deixa eu colocar o link aqui para que vocês recebam. Tenho aqui. Enquanto vocês colocam a pergunta aí, vou colocar esse link. Se você conhece alguém de Sorocaba, não tenho certeza, tá bom? Tá lento aqui para abrir. Espera aí, vamos pegar aqui, talvez seja mais fácil. Vou fazer um outro caminho aqui que vai ser mais fácil. Esse aqui. Pronto. Achei. Então, tá aí o link do evento de Sorocaba, tá? luismarcelo.com.br, palestra
de Sorocaba. Só clicar e fazer a sua inscrição, ou você enviar para pessoas que você conhece da região de Sorocaba, Campinas, Aldeia da Serra, enfim, tem um monte de gente ali à volta, tá bom, amados? Uma linda sexta, que você sinta as bênçãos que já é o dia, que você se conecte, não agradeça depois, durante o processo, tenha isso, que os seus sonhos voltem com bênçãos de verdade, como disse, que não seja nada em vão, que tudo faça sentido, com propósito filosófico e espiritual, e com uma estética de amor, em tudo que você fizer, cada palavra, cada relação, cada banho, cada sopro, cada alimentação, cada contato, cada olhar, ok? Em nome daquele que foi, que é e sempre será, o Senhor grande e ódio e reviver. Um beijo para vocês, valeu!